Olá, boa noite, todos os colegas, companheiros, professor. Eu sou Tawad Lucena Razia e esse é o seminário da disciplina, então, Fundamentos Ecológicos e Legais para o Manejo e Conservação da Vegetação Nativa, desse curso de mestrado em Ambiente e Sustentabilidade, da UERJ de São Chico, hoje é dia 12 de julho de 2021. E o tema que eu vou apresentar, então, é o uso de sistemas de informações geográficas, ou SIGs, a quantificação de perda de solos por erosão laminar. Então, esse tema foi o que eu abordei no meu trabalho de conclusão de curso, em 2015, pela URGS, em Porto Alegre. Bom, então, para introduzir o assunto, a área de estudo, né, o estudo de caso, foi na APA Rota do Sol. Agora eu vou mostrar mais detalhadamente essa área. Então, algumas características, né, de uma APA, que já deve ser de conhecimento de todos aqui. Permite o uso sustentável da terra e dos recursos naturais, então não é como uma área de preservação integral, né? Ela tem como objetivo, então, conservar a diversidade de ambientes, de espécies e processos naturais pela adequação das atividades humanas às características ambientais da área, seus potenciais e limitações. Então, ela busca fazer essa integração socioambiental, né? E demanda então a adequação a formas sustentáveis de produção e cultivo por parte dos produtores locais. Um ponto que que eu vou ressaltar aqui é que o artigo 5º do Decreto de Criação da APA Rota do Sol ficam estabelecidas quanto ao uso dos recursos naturais, então entre as proibições e restrições, o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas. Então, quem conhece a região, acredito que todos conheçam também, sabem que na prática não acontece bem assim, né? Dentro da APA da Rota do Sol, então, no trabalho de campo realizado para esse trabalho, foi visto que muitos produtores desconhecem a existência dessa APA, né? Então nem sabem que estão produzindo dentro de uma área de proteção, dentro de uma unidade de conservação, né? Alguns que sabem são resistentes às adequações propostas pelos órgãos de fiscalização ou qualquer órgão governamental, né? E alguns são arrendatários, o que faz também muitas vezes com que os produtores não tenham um sentimento de pertencimento àquele território ou algum tipo de afinidade, né, com a região. Então não acaba diminuindo também essa preocupação com a conservação do meio ambiente. Então, no caso ali da olericultura, né, das lavouras, no sistema, entre aspas, né, convencional, os principais problemas é o uso elevado de agrotóxicos, também de conhecimento de todo mundo, e o descarte das embalagens também vem sendo um problema grande, né? E o tema tratado aqui, que é o aumento da suscetibilidade desses solos à erosão laminar. Então, nós sabemos que o solo, aqui é a área de estudo, mas antes nós sabemos que o solo ele é a base, né, para a conservação da fauna e flora locais. Aqui eu vou contextualizar então a área de estudo, aqui em verde, né, a APA Rota do Sol, os limites da APA, e as duas bacias hidrográficas que foram estudadas, a do rio Contendas e a parte alta do rio Tainhas até a confluência com o Contendas, então foram essas duas áreas recortadas para esse trabalho. Alguns dados da olericultura, então, na região, né, não apenas na APA, mas na região dos campos de altitude. Ela é feita no verão, né, a maioria dos cultivos são de verão e são divididos em duas safras, a das águas, que é plantada na primavera, ali por setembro, e colhida final de novembro, em geral, e a safra da seca, que então vai ser colhida no final do verão e início do outono. Um dos problemas é que muitas vezes esses plantios são feitos em encostas que podem passar até de 20 graus, que é uma inclinação uma declividade bem considerável. O solo, ele é o cambisolo, né? Mais adiante a gente vai classificar, né? Então ele se caracteriza por ter um horizonte A muito raso e o B incipiente, não? Um horizonte B muito recente, quase inexistente. E logo a gente já encontra a rocha matriz, né? Ou muitas vezes essa rocha está até aflorada nas partes mais altas das colinas. Nessas lavouras também se usa muito o arado, tanto no plantio, né, para o preparo do plantio, quanto na colheita, no caso de tubérculos como a batata ou outras variedades, né, de produção. E se observou também em campo a falta de práticas conservacionistas, que é quase nula a preocupação com a exposição do solo à ação da chuva, da erosão.
Aqui algumas referências, né? Rosângela Botelho fala que é preciso orientar a ocupação humana a fim de que sejam resguardadas as áreas destinadas à proteção ambiental, tendo em vista a conservação dos recursos naturais, a forte instabilidade ou fragilidade ambientais e a alta suscetibilidade à erosão e movimento de massa que certas porções da paisagem podem apresentar. Então, papel governamental, papel de órgãos ambientais, orientar o produtor, né, que muitas vezes não tem o acesso a esse conhecimento e a importância da conservação dos solos. A mesma Rosângela Botelho compreende a bacia hidrográfica como unidade natural de análise da superfície terrestre. Então, por isso também, frente a isso, né, quase um consenso que é o melhor tipo de recorte espacial para um trabalho ambiental é pelas bacias hidrográficas. Teresa Florenzano, no livro Geomorfologia, Conceitos e Tecnologias Atuais, de 2008, né, já não tão atual, classifica a vulnerabilidade à perda de solos. E nessa classificação ela inclui, na classificação mais vulnerável, que ela chama de meios fortemente instáveis, a presença de solos rasos, que já citei do cambisolo da região que tem essa característica, e a inexistência de cobertura vegetal densa, então que a gente vê nas áreas de plantio. Aqui então está o perfil do cambisolo, aqui o horizonte A bem raso e logo a gente já encontra a rocha matriz, né? Talvez um pouco de horizonte C, né, de a rocha matriz se desintegrando já, mas enfim, um solo muito frágil. E aqui a gente pode ver que o solo é um pouco mais fundo nessa parte da encosta, mas sabemos que logo abaixo, quem conhece a região sabe que a rocha está logo abaixo, então a gente vê esse solo inconsolidado aqui, pronto para a primeira chuva levar boa parte da terra, sem nenhuma proteção, e o que pode fazer com que em breve a gente perca esse solo. E não só no preparo para o plantio, como aqui nas laterais da foto a gente consegue ver também áreas recém feitas a colheita e também sem nenhuma preocupação em cobrir esse solo para proteger da erosão. Então, para quantificar, né, a perda de solo, a gente usa a equação universal de perda de solos. Ela foi adaptada no Brasil por Bertoni e Lombardi Neto. Aqui, então, a gente tem os fatores necessários para essa equação. A equação, a princípio, é simples, mas a dificuldade maior, a complexidade, está na obtenção desses fatores. Então, aqui o índice de perda de solo ele é dado em toneladas por hectare por ano. O índice de erosividade da chuva, dado pela letra R. Letra K é a erodibilidade do solo, segundo a classificação de solos. O L é relativo ao comprimento da encosta e o S à declividade das encostas. O C, então, é relativo ao uso e manejo do solo, ou à cobertura do solo, né? E o P, se há ou não práticas conservacionistas e que tipo de práticas existem, se for o caso. Aqui, então, os métodos. A gente faz o trabalho de campo, depois a obtenção dos fatores e no final integra esses fatores. Aqui então uma imagem do Google, né, mostrando a região visitada, alguns pontos que foram visitados. Então, como já citei, algumas observações. Foram diversos cultivos, não apenas a batata, que é a mais recorrente ali na região, mas também brócolis, couve-flor, repolho, beterraba, diversas variedades de cultivo. E a presença grande já, isso na época, em 2015, do plantio de soja, eu acredito que esteja maior. Vocês que estão na região nos últimos anos devem estar mais por dentro, né? Proximidade a corpos da água foi observado muito, então diz respeito às APP nas áreas de banhado e de açudes, e o assoreamento das margens, canais de escoamento em meias lavouras e ausência de práticas conservacionistas. Então aqui algumas fotos exemplificando essas observações. Um solo com evidência do efeito splash, né, que é a gota de chuva direto no solo inconsolidado acaba criando essa característica e essas fissuras no solo inconsolidado. Aqui no meio de uma lavoura de soja, pode ver que tem soja até no carreiro por onde passam máquinas e carros, automóveis, né, na estrada. E aqui por onde escoa esses sedimentos que vêm vindo da lavoura e vão para aquele banhado lá embaixo que já está bem pequeno, bem sem nenhuma proteção ao redor, mínimo, né, uma partezinha com campo aqui. Então, bem triste a situação, possivelmente já nem existe esse banhado, 6 anos depois, né? E já deve ter lavoura por cima disso tudo. Aqui mais canais de escoamento que se formam em meio às lavouras, então. Um açude sendo assoreado, né, já num processo bem avançado. A parte baixa de uma lavoura aqui com
depósito de sedimentos, então, com acúmulo, né? Então, daqui, logo abaixo, já tem algum banhado, tem algum riacho ou algum açude, né? Que vai receber esses sedimentos. E essa área, que era para ser de campo nativo, logo vai perdendo esse solo e, muito possivelmente, em alguns anos, chegue na rocha. Então, o que vai dificultar ainda mais a recuperação dessas áreas de campo nativo. Então, trabalho de laboratório, a gente obtém os fatores da EUPS, né, da equação universal. A partir da geoestatística, a gente pega o fator R, que é a normal climatológica, né, regimes pluviométricos. A partir do sensoriamento remoto, a gente tem dados de cobertura do solo para o fator C. A partir do geoprocessamento, modelo digital de elevação que vai nos dar o fator L e o S, de declividade e comprimento de encostas. E com base teórica a gente vai saber sobre o fator K, a classificação de solos, e o fator P, se há ou não práticas conservacionistas. O fator R ele tem essa fórmula, então, baseada no índice da chuva, em relação à precipitação média e a precipitação média mensal e anual, né? Foi usado então nesse trabalho a normal climatológica de Cambará, que era a estação meteorológica mais próxima encontrada no site de agrometeorologia do governo do estado. Com essas médias, então, o valor tido foi um valor único de 67,47. O fator K, a gente usou a classificação de solos de Streck, de 2002, que classifica o solo da região como cambisolo, e o nomograma, que é uma espécie de gráfico bidimensional para classificação, né? De Wishmeyer e Smith, são quem desenvolveu originalmente nos Estados Unidos a fórmula da equação universal, então dando um valor único para o cambisolo de 0,024. Fator LS vão ser integrados, então a partir de um modelo digital de elevação extraído do Arctic Explorer, com espaçamento de pixel de 30 metros, né, no segundo de arco. Então esse aqui vai ser o modelo digital de elevação, essa é a imagem bruta, né, apenas recortada dentro da área de estudo das bacias hidrográficas. E a partir disso nós temos um mapa hypsométrico com as altitudes, então um mapa um pouco mais polido, né, para observação. A partir do geoprocessamento, então, foi usado o ArcGIS, né, foi o SIG utilizado, com algumas ferramentas citadas aqui. Nós vamos ter um mapa clinográfico, mapa de declividades, onde já começa a salientar mais as partes mais íngremes do terreno. E então a gente vai ter então um fator LS integrado, os comprimentos de rampa e a declividade. Então esse mapa também ele não é muito agradável, né, visualmente, mas ele vai servir de banco de dados então para aplicar a equação. O fator C então, que é relativo à cobertura do solo, a gente foi utilizado aqui a imagem do Landsat, mas hoje nós temos a ferramenta do Map Biomas, que é uma ferramenta maravilhosa, que foi feita a nível nacional, mas também é sempre importante utilizar imagens atualizadas, principalmente o Landsat, né? Sabemos que há outros satélites, mas o Landsat é o mais utilizado. Aqui foi utilizada então essa imagem de dezembro de 2014, após o período de colheita, né, da safra das águas. Então a gente vai ver nessa cor rosa, fúcsia, aqui as áreas com solo exposto, e esse verde claro, verde mais quase neon, são as áreas de lavouras. Então também a partir do SIG e de algumas ferramentas a gente vai chegar nesse mapa de cobertura do solo, já com as classes devidamente identificadas. Então o fator P, que é o último, é a questão da conservação, né, de medidas de conservação, que não foi observada praticamente nenhuma. A gente vê aqui solo inconsolidado, aberto, sem nenhum tipo de cobertura para proteger, e também um caso grave de plantio no sentido da encosta, em vez de fazer ele perpendicular, o que é uma técnica agrícola, acho que milenar, né, de que tem que ser perpendicular à encosta e não longitudinal, como foi feito aqui. Isso aqui então facilita muito o escoamento de sedimentos, né? Então integrando como o fator P
foi anulado por não ter práticas conservacionistas, então eles vão ficar integrados junto com o de cobertura do solo, dando esses dados aqui, esses valores para cada classe de solo, né? Os corpos d'água então são 0 e o solo exposto o nível mais alto, que é 1. Então aqui integrando esses fatores vamos chegar no mapa final de perda anual de solos, medido em toneladas por hectare por ano. Então a gente vê aqui, se nós compararmos com o mapa clinográfico, as partes com maior nível de perda estão em áreas de declividade acima de 10 graus. A principal conclusão final desse trabalho, aqui, então temos alguns dados, se nós pegarmos também a bacia do Tainhas, tem uma área proporcionalmente maior de solo exposto do que o Contendas, né? 24%, enquanto no Contendas 13%. Nessa data, né? Naquela imagem utilizada. Isso no final também vai dar uma diferença bem grande. Na bacia que tem mais plantio, maior área de plantio, vai aumentar também quase o dobro de suscetibilidade de perda de solos para erosão laminar. Algumas propostas, né? A gente apresenta o problema, a gente busca também algumas propostas. Teve o trabalho do Ederson Carvalho, desse mesmo programa de mestrado da UERGS, criou um projeto de lei específico para os campos de altitude, dispondo então sobre a proteção e a utilização dos campos de altitude inseridos no bioma Mata Atlântica e dando outras providências. Então ele cria, é um projeto bem interessante, bem completo, mas obviamente passível de discussão, de debates, né, para ter melhorias. Ele então usou desse trabalho, desse TCC, para colocar no artigo 13º esse ponto, que em declividades superiores a 10 graus devem ser tomadas medidas técnicas de conservação de solo para controle da erosão laminar. Eu, pessoalmente, seria um pouco mais duro nessa medida se eu tivesse escrito o projeto de lei. Acredito que não devia ser permitido a implementação de lavouras em áreas com declividades superiores a 10 graus, né, na questão da erosão. Se faria necessário, né, planos de restauração da vegetação nativa em áreas degradadas e com alta suscetibilidade, com ampla disponibilização de mudas. Isso no trabalho da Embrapa sobre espécies para restauração de áreas de campo nativo no bioma Pampa. O professor me disponibilizou esse material. Falava dessa questão das mudas que ainda tem pouca disponibilidade, né? Então seria importante que órgãos governamentais fizessem programas para disponibilizar, né? Enfim, para incentivar também a recuperação dessas áreas degradadas. Enfim, políticas de incentivo e a conservação e a conversão de cultivos, talvez, ditos convencionais, né, ou monocultivos, para a agricultura familiar, para sistemas agroecológicos, mas também foi citado, inclusive, em aulas anteriores aqui nessa disciplina, sobre a possibilidade da pecuária como forma de manejo e de conservação do campo nativo, algo que eu vejo como muito possível na região. Mas aí entra também a questão que eu citei no começo da apresentação, de que muitos produtores são arrendatários e não são da região, então não tem esse histórico ancestral, né, da produção pecuária, enfim, seria uma discussão social importante e complexa também, né? Obviamente sempre é necessária a presença de nós, profissionais ambientalistas, nas formulações e nas aplicações políticas, né, dentro de órgãos governamentais. E também que a Teresa Florenzano coloca no trabalho dela no livro de geomorfologia, que eu citei anteriormente, a importância do desenvolvimento de mapas de gestão territorial. E nesse caso, então, eu acredito que seria importante um mapa adequado ao ambiente dos campos de altitude e as matas de araucária, né, junto. O que facilitaria muito, tendo esses mapas, é muito mais fácil visualizar isso e criar uma relação um pouco mais amigável, talvez, entre os órgãos governamentais, junto com os fiscais aqui, né, os produtores e os ambientalistas, né, principalmente profissionais ambientalistas. Então,
tendo o mapa de gestão territorial seria uma ferramenta muito importante. E esses mapas, acredito, seriam muito importantes para serem incluídos no projeto de lei feito pelo Emerson Carvalho. E deixo aqui no final uma provocação, né? O ecossocialismo. Então eu acho que o ambientalismo e a política andam juntos. Não teremos ambientalismo, um mundo ambientalmente harmônico, enquanto a gente estiver nesse sistema capitalista predatório, né? Essa ideia de enriquecer, sejam pessoalmente, sejam empresas e corporações, ou seja a própria nação, né? O próprio país, enriquecendo baseado numa economia como se tivéssemos recursos infinitos, né? Então nunca vai dar, essa conta nunca vai fechar. A partir do momento que pensarmos um ambiente mais justo, seja social como ambientalmente, acho que a gente vai caminhar um pouco mais em direção da utopia mais harmônica que a gente sonha, né? Então só acho importante tanto os ambientalistas quanto os socialistas busquem essa união do ecossocialismo, busquem se inteirar mais sobre o assunto. Então aqui algumas referências utilizadas no trabalho. E muito obrigado a todos. Então fica aberto aí a perguntas, questionamentos, conversas. E boa noite a todos.